Olá a todos, provavelmente vocês não me conhecem, meu nome é Pedro Henrique e eu sou o editor do Psicast. Eu tô aqui para trazer algumas informações sobre o lançamento do segundo episódio do podcast, sobre o atraso no lançamento dos episódios e também sobre os podcasts futuros. Sobre o lançamento do segundo episódio, tinha acontecido originalmente com Rafinha, só que por problemas técnicos a gente acabou não conseguindo colocar o episódio no ar. E o atraso no lançamento dos podcasts futuros aconteceram devido ao coronavírus e acabaram impossibilitando a gente de gravar. E sobre os podcasts futuros, esse que tá indo pro ar hoje é o episódio 2 com Gerlândia. Ele foi gravado de forma remota e o episódio 3 também foi gravado de forma remota. Então os dois vão pro ar com uma qualidade de áudio e imagem um pouco inferiores, porém pro episódio 4, 5 e aí daí por diante, a gente já providenciou uns equipamentos melhores, tanto para gravar a imagem quanto para captar o áudio. Então, peço a compreensão de vocês aí para os próximos vídeos. E para quem gostar do conteúdo desse podcast, já se inscreve no canal aí e deixa o like para ajudar a gente. E aí, em breve teremos melhorias aí nos podcasts. Vamos pro vídeo. Então, sejam bem-vindos todos ao segundo episódio do Psicast no Sertão, esse projeto que nasceu com o objetivo de juntar a filosofia e a psicologia na tentativa de pensarmos sobre os problemas que normalmente são os nossos, né? Os problemas do dia a dia, as questões que nos angustiam, que nos trazem alegrias também, e que são um pouco nossa, um pouco de todo mundo, com o objetivo de trazer pessoas que são pessoas incríveis, pessoas que têm histórias de vida, que têm conhecimento, que têm vivências, que seria uma tragédia não compartilhar com um, né? Então, o objetivo desse projeto é esse. Tivemos um primeiro episódio com uma convidada super especial e esse segundo não deixa nada a desejar, né? Convidados peso pesado, e tem como tema, não é, início e fim, a história do amor e do luto nos vínculos humanos. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho de como a gente se vincula e do que isso significa para a nossa psicologia, para o nosso desenvolvimento, né? Como os nossos vínculos nos mobiliza a escolher algumas coisas e outras não, como eles nos fazem tomar caminhos. Isso é muito interessante, porque tem um colega psicólogo que diz que nós somos mais ou menos, nossa personalidade é mais ou menos as 6 pessoas que mais nos impactaram. Então, e a gente tem o poder de escolher quais são essas pessoas que vão ficar tempo suficiente para nos impactar. Então, não é pouca coisa, né? E, claro, o fim, né? O fim do vínculo também é algo que constrói algo em nós, né? Quantas pessoas não se acharam, não se destruíram no fim de algum vínculo, ou no fim de alguma experiência? E por vínculo, tanto com pessoas, quanto com instituições, quanto com experiências. Então, portanto, hoje é um pouco da morte, né? E da vida, como sempre, né? Então, sem mais delongas, eu vou apresentar minha convidada super especial, né? Gerlânia Medeiros, né? Itauense, filha de Rita e de Geovan, graduada em Letras, com especialização em Literatura e Estudos Culturais, e mestrado em Letras pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, é servidora pública estadual com lotação na UERN, atualmente é diretora do Museu de Cultura Sertaneja da UERN, onde desenvolve pesquisa no âmbito de estudos sobre memória e histórias orais. Ou seja, assim, eu chego cansei, né? Assim, e sem falar que tenho certeza ela foi muito humilde, poderia ter colocado muito mais coisas, mas é uma figura que eu tenho uma profunda admiração, uma pessoa incrível, de uma energia que vocês vão ver, né? Não precisará eu explicar muito. Então, sem mais delongas, seja bem-vinda, minha convidada. Eu queria que você se apresentasse, não se retroapresentasse, trazendo outras informações. Quero que você diga como é que foi essa sensação, essa experimentação de receber esse convite louco para vir aqui falar comigo sobre a morte, sobre essas coisas que normalmente as pessoas querem fugir delas, né? Nós estamos aqui evocando elas com algum sentido. Quem é você? Enfim, o que você quiser trazer nesse primeiro momento. Olá, pessoal. Bom, meu nome é Gerlânia Medeiros, né? Como o Rômulo disse, itauense. Eu sou a filha de Rita de Geovan, porque, como a gente sabe, a gente tem que começar dizendo de onde veio, né? E
Sou uma leitora voraz, sou uma pessoa que se encontra entre os livros, sou a esposa de Ricardo, sou servidora pública, trabalho na UERN, né, no Museu de Cultura Sertaneja. Sou uma pessoa que está sempre em busca, estou sempre nessa constante busca. E aí, quando o Rômulo me fez esse convite, né, e aí vem aquele medo, porque falar sobre a morte é falar sobre um tabu da nossa sociedade. Quantas e quantas vezes a gente cresce ouvindo a morte como um castigo? Não faça isso, senão você vai morrer, como uma punição, né? E aí, com o tempo, com o amadurecimento, é que a gente vai entendendo que essa morte não é essa punição, não é esse castigo, é só uma sequência de tudo aquilo que a gente está posto aqui para viver, né? Até esse ponto. Então, assim, eu confesso que foi desafiador, principalmente no contexto atual, porque imagina a gente falar de morte diante desse contexto, onde todos os dias as mortes se tornaram números, né? A gente esqueceu que são pessoas e partiram a ser números, então é muito desafiador. Mas estou aqui para falar da primeira pessoa, vou falar de mim, da minha experiência, do que eu acho desse assunto, do que eu vivenciei e vivencio, porque a gente falar sobre morte é falar sobre vida, então é uma constância, não é um momento, é o todo dia, desde o nascer quanto ao pôr do sol. Então é isso, vou falar um pouquinho das minhas experiências. Então, só para recapitular, quando você terminou, falei que não há momento melhor, né, para a gente, não há situação, na verdade, melhor para a gente refletir sobre a morte do que esses dias, né, que ela está batendo a porta, literalmente. E quando a gente vai para as nossas experiências, parece que tudo faz mais sentido, né? Porque achar de entender a morte de um discurso que venha de fora é muito estranho, já que a gente está morrendo agora, nesse momento, né? Então, é uma oportunidade sempre de aprender com a vida, né? E entendendo que dentro dela talvez esteja a morte, ou dançando junto com ela talvez esteja a morte. Então, para dar sequência, né? A Gerlane já se apresentou. Eu queria que você respondesse uma pergunta, certo? Eu fiz aqui algumas perguntas para lhe fazer, mas fique livre, né? Inclusive para dar uma resposta que não seja da pergunta. Você sabe que pessoas inteligentes como você respondem o que querem, né? A gente pergunta, mas responde o que quer. Então, fique livre. Mas para começar, como é que o amor moldou a sua vida e suas escolhas? E esse amor no sentido desse início, né? Porque antes de falar da morte, a gente precisa, ela como ruptura de alguma coisa, a gente precisa falar antes do que existia, né? E como começou. Então, você acha que sua vida foi moldada, foi esculpida através de realizar as coisas que você amava? Porque muita gente não pode dizer isso, né? Muita gente não teve essa oportunidade, às vezes teve que ir guiando a sua existência em busca de outros objetos que não necessariamente amava. Mas, no seu caso, você consegue perceber se você teve esse fio condutor ou não? Como é que você organiza isso na sua vida? Eu vejo que sim, tive sim esse fio condutor, não só por amar o que eu faço, né, buscar fazer o que eu amo, mas também pelas pessoas em minha volta que transmitem esse amor por mim. Eu acho muito interessante a gente sempre lembrar que somos seres sociais, então a influência do outro está constante na gente, né? Assim como a gente também tem que ter consciência que nós influenciamos os outros. Então, assim, eu me sinto privilegiada no ponto de dizer que hoje eu faço muito aquilo que eu sonhei, né? Então, assim, nem todo mundo pode chegar e dar uma afirmativa dessa. Tem um peso muito grande e as pessoas vão dizer que é sorte, né? No final das contas. Mas, assim, onde eu estou hoje é muito daquilo que eu propus para mim. E o mais interessante é que nessa caminhada, nesse descobrimento, né, que era fazer o que eu gostava, era também, de certa forma, eu trago um pouco do olhar de vozinha, né? Quando ela vislumbrava que no futuro eu seria a pessoa que eu sou hoje, né? Quando eu falo em amor, eu vejo pedaços de pessoas, né? Vamos dizer, gestos de pessoas em mim, né? Por exemplo, eu lembro que vozinha, ela sempre teve um olhar muito, ela poderia não falar, mas o olhar dela dizia tudo. E isso está em mim também, né? O jeito de mãe querer sempre se autorresponsabilizar por algumas coisas, eu trago disso também. Mas, assim, eu acho que quando você faz aquilo que você gosta,
você transmite exatamente o sentimento que está dentro de você. Quando eu disse, eu fiz questão de dizer, né, quando eu passei para Rômulo, que eu trabalhava no Museu sobre Memórias, Histórias Orais, eu acho que foi um dos maiores encontros da minha vida no sentido profissional, foi a partir do momento que eu deixei para ser a pessoa que escuta. Então, assim, eu não sabia que era isso que eu queria até estar nesse lugar. Então, assim, isso diz muito hoje de quem eu sou, das minhas escolhas, de ouvir as histórias, de saber que não existe uma história única. Eu gosto de dizer que eu sou leitora, mas as histórias só me provam que tem muitas histórias, né? Que nenhuma narrativa ela é única, ela tem várias visões. Então, a decisão de estar aqui hoje falando com o Rômulo, trazendo essas minhas vivências para vocês, é também um resquício dessa busca por esse amor, de mostrar isso, porque muitas vezes, quando eu estou naqueles dias que não estão bons, porque ninguém se negue, não existe somente dias bons, às vezes é através de escutar as vivências do vento. Então, é isso, é permeado por aquilo que eu sinto realmente, pelas minhas vivências, por aquilo que eu escuto. Eu acho que os vínculos, eles começam pelas pessoas, mas eles se estendem muito além das pessoas, né? Porque a gente vai criando ciclos, vamos criando grupos entre nós a partir desse sentimento. Então, muitas das minhas escolas, não vou fazer todas, porque muitas vezes a gente escolhe coisas não tão boas, né? Mas a maioria foi justamente permeada por esse amor. E eu acho que quando a gente tem esse sentimento como brisa, assim, a primeira coisa que vem de dentro da gente, eu acho que as escolhas, elas foram de uma forma bem melhor, principalmente quando esse amor parte de mim para mim mesma, né? Então, esse é um vínculo muito importante, que eu estou cada dia mais em busca e conhecendo mais. Quando eu descubro esse amor que eu tenho por mim mesmo, eu consigo entender também a extensão do amor que eu tenho pelo outro. Então, eu sou feita... Isso que você falou é muito, muito bacana, né? Porque eu sempre tendo a reproduzir essa narrativa de que o amor que nós sentimos por nós mesmos é ipsilíteros o amor que nós distribuímos para o mundo. Né? Ou você tem isso expresso na cultura do que a gente transborda apenas aquilo que está no nosso coração, né? Frase de para-choque de caminhão, inclusive, mas que é isso, né? Como é que nós podemos nos capacitar para amar qualquer pessoa que possa ser, se nós não cultivamos essa arte de amar a si mesmo, né? Talvez, né? Eu não sei, queria até que você me dissesse, né, qual é o seu conceito de amor, onde ele está amparado, né? Se nas suas vivências ou se nas suas leituras. Mas uma visão possível talvez seja essa, que só existe um amor, o amor que nós temos a nós mesmos e que dele vai tendo funções, né, para amar tudo que está ao nosso redor, dentro da capacidade de amor de cada um. Né? Mas que ele é como se fosse a unidade de real do amor e estabelece função com as outras unidades reais. Né? Então, eu encontro alguém que também se ama e, posto isso, nós podemos transitar um pelo coração mais puro do outro, num amor verdadeiramente altruísta, por assim dizer, seja ele qual for, né? Porque não existe só um tipo de amor, seja ele em qual contexto for, desde o amor romântico até o amor solidário que nós deveríamos ter enquanto povos, enquanto nações, enquanto membros de uma mesma nação, que hoje a gente vê esse amor está cada vez mais rarefeito. Então, Gelane, como é que é para você? Qual é o seu conceito de amor? Ainda são das vivências, com certeza, assim, porque por mais que nas minhas leituras esse amor se torne concreto, né, diante da narrativa, mas são das vivências, né? Uma coisa que eu venho entendendo cada vez mais, e que isso para mim é um grande ganho, é entender. Quando você falou que tem aquela frase, né, que a gente só dá aquilo que a gente tem, então se eu não me amo, como é que eu vou aceitar que outra pessoa me ama? Ela vai estar dizendo que me ama e eu vou estar apontando os meus defeitos, né? Então eu não vou aceitar
receber aquele amor, porque eu não vou me achar digna daquilo, porque eu não consigo ver aquilo que o outro enxerga em mim. E quando a gente fala de amor próprio, a gente não está falando de egoísmo. Nós não estamos falando de eu em primeiro lugar em toda situação. Cada situação é uma situação, cada escolha é uma escolha distinta, né? Então, assim, e o mais interessante é que eu costumo dizer que eu vejo o amor nas pequenas coisas. Olha, eu vejo um desabrochar, quando eu estou, principalmente nesses olhares assim, você está na frente de um mar, você está numa serra, você vê aquela imensidão, aí você olha assim, meu Deus, eu acho que o amor é mais ou menos isso, é esse negócio vasto e ao mesmo tempo pequeno, porque você se vê tão pequeno diante daquela imensidão. Para mim, eu acho que se tivesse que materializar o amor numa imagem, seria essa, ou do alto de uma serra, ou de frente para o mar, você vê uma imensidão e você sabe que você é bem pequenininho diante daquilo tudo. Mas mesmo assim, sem aquela parte pequena, sem você, você não consegue fazer parte daquela imensidão. Então, amor é isso. Você pode ser pequeno diante de tudo, mas sem você, você não consegue atingir essa imensidão que está por aí. Exato, que conceito bonito. Realmente, ver o mar, ver uma flor, não é ver as coisas simples, né? As coisas pequenas que não são pequenas, né? Que não são pequenas. Eu lembro da frase do Confúcio, né? Se eu tivesse duas moedas, uma eu compraria um pão e a outra eu compraria uma flor. O pão para viver e a flor para ter pelo que viver, né? Então, duas coisas tão simples, né? Mas que para um sábio como Confúcio já bastava. Então, talvez a gente esteja procurando grandezas onde não existem, né? E o amor verdadeiro está escondido nessa simplicidade. Talvez as crianças sejam os verdadeiros mestres, né? Porque olhar com os olhos da criança se pudéssemos fazer isso, talvez achássemos com muito mais facilidade esses amores que tanto nosso coração precisa, né? Já que a ausência dele está nos adoecendo, né? A ansiedade, a angústia, de tal forma que você falou uma coisa incrível, de que se eu não me amo, quando aparece alguém que quer me amar, eu tendo a interpretar aquilo como algo estranho e, portanto, hostil. Não é? Então, se eu não cultivo a habilidade de me amar, eu posso encontrar um exército de pessoas que querem me amar, mas por não conhecer aquela substância, eu interpretarei ela como hostil e vou fugir dela. Né? E quantas pessoas não dizem isso? Eu não encontro ninguém que me ame, eu só encontro pessoas que me tratam dessa forma, porque é a exata forma que ela mesma se trata, não é? E quando acha alguém que quer tratar de forma diferente, ela não consegue ter consciência de que aquilo é o amor e foge com medo ou por qualquer justificativa que a mente discursiva possa dar. Então, é preciso ter consciência para o verdadeiro amor, né? O verdadeiro amor não é uma coisa, seja em qual contexto for, no amor romântico ou amor fraterno, só com consciência, porque sem consciência a gente está reduzindo a meros reflexos, né? Que os animais talvez dominem e façam com muito mais sabedoria, guiados pelo instinto. Então, é isso, Gelânia. E uma segunda coisa que eu também queria saber é, posto esses amores que iniciaram esses vínculos, né, que mantiveram esses vínculos, mas e quando o luto aparece? Quando chega a hora do fim do amor? Quando chega a hora de, inexoravelmente, a vida reorganizar-se de tal forma, e sem mandar nenhum memorando, né, dizendo que vai fazer isso, ela simplesmente, né, redistribui o fluxo dela e nós, dentro disso, vamos parar onde nunca imaginamos, sem, às vezes, as pessoas que nunca imaginamos estar sem elas. E quando o luto aparece, como isso se manifestou na sua experiência? Eu trouxe até um poema. Se eu não trouxesse alguma coisa, não seria eu. Não seria você, né? Então eu já estava esperando pelo menos uns 3 ou 4. Eu vou ler um poema para vocês, para depois discorrer um pouquinho sobre esse assunto. Esse poema é da poetisa Adélia Prado, né, aqui do Brasil, a minha poetisa brasileira preferida, e ela tem um poema chamado As Mortes Sucessivas. A Adélia, o eu poético dos textos de Adélia sempre tratam sobre memórias, fé, família. Então, são temáticas que eu acho que não tem como você não se ver junto com esse eu poético. Então, vou ler para vocês esse poema, As Mortes Sucessivas. Quando minha irmã morreu, eu chorei muito e me consolei depressa.
Tinha um vestido novo e moitas no quintal onde eu ia existir. Quando minha mãe morreu, me consolei mais lento. Tinha uma perturbação recém-achada. Meus seios conformavam 2 montículos e eu fiquei muito nua. Cruzando os braços sobre eles é que eu chorava. Quando meu pai morreu, nunca mais me consolei. Busquei retratos antigos, procurei conhecidos, parentes que me lembrassem sua fala, seu modo de apertar os lábios e ter certeza. Reproduzi o encolhido do seu corpo em seu último sono e repeti as palavras que ele disse quando toquei aos seus pés. Deixa, tá bom assim. Quem me consolará desta lembrança? Meus seios se cumpriram e as moitas onde existo são pura sassa ardente da memória. Profundo, né? É do livro Bagagem, de Adélia Prado, nome do livro onde está esse poema, né? Como o próprio título até do livro já diz, ela traz muitas vivências. Trazendo essas vivências. E eu trouxe esse poema porque eu me encontro muito nessa poesia, no sentido que é interessante que nós vivemos numa sociedade que falar sobre morte é tabu, né? É um tabu. A gente não sabe como falar sobre a morte. E muito menos ainda a gente não fala sobre o luto. Né? Por mais que a gente tenha todas essas questões sociais de quando alguém morre, você lá, olha meus sentimentos, né? Meus pêsames, mas o que é que você quer dizer com isso? E o que é que a pessoa enlutada precisa ouvir, né? Que até hoje, por mais que eu tenha vivenciado o luto, eu continuo sem saber o que dizer quando eu luto, porque eu descobri, assim como o poético de Adélia, que cada morte, cada luto é um luto específico, é uma morte específica porque são pessoas específicas. Né? Então, não são histórias existe... específicas. São histórias, sentimentos específicos. Uma vez eu vi a pessoa dizendo que o luto, o choro é de acordo com o sentimento, e eu discordo, né? Porque você não pode calcular o amor que você sentia por aquele ente pela dor, tá entendendo? Porque às vezes me dói também por alguém que eu nem conheço. Né? Então, não é só o sentimento, é toda a ruptura. Né? Nós vivemos a gente sabe que todo mundo vai morrer. Minha avó dizia assim, você não nasceu para cimentar o mundo. Eu achava tão interessante. E assim, quando eu era mais nova, eu não conseguia entender a dimensão do que ela estava me falando, porque ali ela estava me dizendo que a gente tem sim que se preparar para a morte, porque é uma realidade. Né? É algo que já está posto, a gente não sabe quando, mas está posto. E aí, para responder um pouquinho a sua pergunta, Rômulo, eu lembro quando a minha primeira perda, assim, diretamente, aquela ideia da morte que eu vivenciei, aquela sensação mesmo que a pessoa partiu, e eu não sabia exatamente como, para onde, né, aquela ideia toda, foi o meu tio-avô, Dandão. E aí eu tinha meus 13, 14 anos, ou seja, uma idade muito difícil, né? Aquela idade que você tá querendo, você pensa que sabe tudo do mundo, mas na realidade é quando você descobre que você não sabe de nada. Né? E eu lembro que essa primeira morte, o meu luto foi posto pelo questionamento que eu achava que Deus era muito cruel. Porque na minha cabeça, naquele momento, pessoas boas não deveriam morrer. Olha como a nossa educação nos leva, né? Quando alguém mais disse, era tão bom, não era para ter morrido, né? Então, assim, a gente calcula até pela índole da pessoa se ela deve viver ou morrer. Como se fosse um advento moral, né? A morte. Isso, e não é. Se a gente for colocar assim, infelizmente a gente vai viver nesses questionamentos que não nos levam a lugar nenhum, né? E aí eu lembro que essa morte de Dandão me levou muito a esse questionamento. Por quê? O porquê disso? E eu fiquei com muita raiva de Deus, da sociedade, do mundo, assim como um todo, porque eu achava que ele era bom demais para morrer. Né? E a forma como ele morreu, porque ele teve câncer. Então, foi aquela morte que eu fui entendendo que era todos os dias, literalmente, porque foi uma doença que foi consumindo aquela pessoa que eu tanto amava. Mas a experiência do luto mesmo veio em 2009, quando eu perdi minha vozinha, né? Vozinha eu costumo dizer que, não que meus pais não me amem, tá, gente? Não é isso, mas sabe aquele sentimento que você sabe que a pessoa que mais ama você é aquela pessoa que ela faz questão de dizer, eu amo muito você? Então, assim, eu fui criada diante desse amor de vó. Então, quem vivencia com seus avós ou vivenciou vai entender um pouquinho do que eu estou falando, porque eu acho que é algo surreal. O amor de pai e mãe é um negócio ilimitado. Mas de vó, ele atinge uma esfera que vai além do espaço, eu acredito. E aí, perder vozinha foi aquela experiência que eu acho que eu comecei a entender, sem querer, mas pelo processo do luto, né? Como as histórias têm fim.
porque a morte de vozinha já tinha 88 anos. E aí, outra coisa que a gente quebra um tabu, que quando é uma pessoa mais idosa, a gente tende a aceitar mais a morte, como se ela já viveu muito, né? Como a gente limitasse a linha do tempo de cada sujeito, né? Claro, isso influencia muito também no impacto da morte nas nossas vidas, mas eu comecei a ver aquela cena da pessoa que eu mais amava no mundo, que mais me amava no mundo também. E aí, por que eu estou trazendo essas mortes especificamente? Porque assim como eu poético, eu entendi que cada luto foi de uma forma diferente. Enquanto Cidadão eu não consegui entender, eu achava que o mundo era injusto. De vozinha, eu tive que aceitar que ali realmente era o fim da existência dela nesse mundo, entendeu? E o que eu lembro, acho que é outro tabu nosso, não é difícil, é difícil, aliás, não é a parte mais difícil você receber a notícia da morte da pessoa que você ama, você velar a matéria, o corpo ali, né? E todo aquele processo, aquele rito do sepultamento. O mais difícil é pós tudo isso, porque eu tenho um site chamado agora eu não. Vamos falar sobre o luto, eu acho que é uma coisa assim, que eu vi uma vez. E eu lembro que uma pessoa disse assim: as 2 primeiras semanas, todo mundo vai entender a sua dor. Todo mundo entende, não, ela perdeu a avó e tal. Depois as pessoas não vão mais entender, no sentido que você não vai ser mais compreendida por aquela dor. E aí é isso que eu vivenciei com vozinha, porque depois era um vazio na casa. Quando o Rômulo começou a falar sobre essa questão desse ciclo, vida e morte, né? Eu lembrei muito que a ideia do futuro, porque quando você perde alguém, quer queira, quer não, você perdeu uma parte do seu futuro, pelo menos daquele futuro imaginado, porque você incluía aquela pessoa naquele amanhã, né? Então, assim, não é que você não vai ter o futuro, você vai ter, mas não aquele mais imaginado, onde incluía Não aquelas relações que você imaginava, né, com aquela isso, não pessoa. com É um aquela pouco do pessoa. futuro que deixa de É, existir. Sim. é aquela ideia do castelo de areia, né? Que aí você vai ter que fazer outro castelo, né? Você vai ter que aproveitar. A areia está ali, né? Só que serão outras mãos que lhe ajudará a fazer esse castelo, não mais aquele ente, né? Então, eu trago muito dessas mortes, desses lutos, para hoje eu vejo como cada um foi de uma forma diferente, né? Teve a morte, eu classifico 5 perdas na minha vida, 5 mortes que me influenciaram muito na minha vivência, né? Essas duas, a de Tia Maria, que foi em 2014, junto com o período que eu estava fazendo mestrado, então foi algo que mexeu muito comigo, né? Teve a morte de uma colega do trabalho, né? Que aí foi aquele, porque as 3 mortes da minha família todas foram 2 por questões de doença e que vozinha também foi doença, mas também uma consequência já do estado dela, né? De idade e tudo mais. Mas as 2 últimas, né? A quarta foi de uma colega de trabalho, né? Que foi de um acidente fatídico, né? E aquela morte, meu Deus do céu, a morte foi um negócio que, por isso que eu digo, o luto, ele não é classificado pelo sentimento, pelo laço literal da família, sabe aquela coisa assim? É a pessoa que estava colada em mim, por isso que a dor é maior, não é classificada assim. É classificado por toda a vivência mesmo, pelo vínculo criado. Às vezes é um vínculo curto, de um tempo curto, um vínculo de um tempo curto, mas isso não tira dele a magnitude da dor que você vai sentir. Quando essa minha colega de trabalho faleceu, né, nesse acidente fatídico, meu Deus, foi. Eu perdi o chão, porque sabe o que é meio-dia você planejar um futuro com a pessoa, planejar se encontrar, planejar várias coisas, e às 16 horas você vê pela mensagem do WhatsApp que essa pessoa, junto com a família dela, todo mundo sofreu um acidente e morreu. E aquele negócio que você não quer acreditar. E depois dessa notícia, é você lembrar que você poderia estar nesse carro também, que poderia acontecer isso. Então, assim, essa parte desse luto foi um luto mais sofrido para mim, no sentido que era o luto por perder alguém querido diante daquela fatalidade, de alguém que a gente tinha planos, e ao mesmo tempo eu me punia um pouco, porque eu estava me sentindo, de certa forma, agradecida porque eu não estava naquele carro.
né? Então, era um luto meio que duro, né? Ele trazia duas vertentes, né? Da dor e da gratidão por não ter sido comigo, né? Então, isso foi algo que eu Isso confesso que eu ainda tenho deve muito ter que sido trabalhar. conflituoso, né? Deve ter sido conflituoso, porque ao Muito, passo ainda que, é. pois é, né? Ao passo que tem lutos que eles são assim mesmo conflituosos, né? Eu imagino numa outra situação as famílias que têm um idoso que está definhando e você quer que aquele sofrimento acabe, né? Você quer que ele pare de sofrer, mas ao mesmo tempo você não quer perder e quando perde você fica ora aliviado porque ele parou de sofrer, ora triste porque perdeu, né? Talvez talvez todo luto seja mesmo assim Sim. ambivalente, né? Todo luto seja um pouco de gratidão e de dor ao mesmo tempo, uns mais para um lado, outros mais para o equilíbrio ou mais para o outro, não sei. Mas deve ter sido muito duro para você essa experiência. Esse ano, eu fui surpreendida, permeada por mais uma dor, né? Que foi perder uma amiga, né? E eu sempre digo que eu sou uma pessoa de chegadas porque eu adoro quando as pessoas entram na minha vida, né? Quando elas entram e ficam na minha vida. Mas tenho muita dificuldade com despedidas. Até as despedidas mais simples, um até logo, aquela coisa toda, eu sempre tenho muita dificuldade, né? E aí com Carla foi aquela ruptura real, né? Aquele negócio que a gente estava no sábado conversando sobre livros, que era o que a gente mais falava. A gente estava participando do nosso clube do livro com vários planejamentos, vários planos para ler várias obras juntas, e no dia seguinte eu recebi a notícia que ela não estava mais por aqui. Então, assim, no meio desse contexto que eu não poderia velar o corpo, porque eu vi a significação que a gente tem da ideia do velar o corpo, de estar naquele rito que ainda é, claro que é cultural, né? Muito da nossa cultura, mas eu senti falta do rito também, porque aquele rito era como eu pudesse dizer adeus para ela e eu não pude fazer isso diante desse contexto. E aí, perder Carla foi um luto que eu vou descrever como uma concha. Eu entrei dentro de uma concha e me fechei. E eu me fechei lá porque uma das coisas mais difíceis para alguém que está passando por um luto é aquela ideia que as pessoas sempre perguntam como é que você está. E socialmente a gente se acha obrigada a dizer que estamos bem, mesmo quando a gente não está bem. E esse luto desse ano me disse que eu não preciso dizer que eu estou bem quando eu não estou bem. E eu preciso dizer isso para vocês também. Se vocês não estão bem, não precisam dizer que estão bem. E também não precisa justificar porque você não está bem, entendeu? Só Porque o basta luto por dizer. si só, ele já justifica essas não estou bem, né? E assim, e outra coisa que eu entendo, claro, isso vai de uma maturidade que eu digo não só da idade, do que eu busco, da ressignificação do que eu estou vendo cada vez mais. As pessoas mais ricas vão sair da sua vida, né? Mas algo que eu entendo também é que eu não preciso classificar o meu luto pelo luto do outro. Sim. As mesmas pessoas perderam aquele ente querido. Então, minha dor não tem que ser igual a de Romulo, não tem que ser igual a de José, de Maria. Cada um vai ter um tempo diferente, vai ter uma forma de demonstrar. Quando eu fiquei pensando nessa nossa temática também da questão dos vínculos, né, e essa ideia de vida e morte, eu pensei também dessa ideia, hoje em dia não mais, mas eu lembro quando eu era criança, quando a família toda tinha que vestir preto e passar um determinado tempo como fosse para provar para a sociedade que ela estava sofrendo. Sofrendo, né? Não Você podia, imagina assim, de podia certa comer, forma, podia como isso fazer aquilo, né? Era uma coisa bem pesada, né? Era como é, se tivesse uma necessidade de passar uma régua e dizer, aqui todo mundo está sofrendo, aí nessa média aqui, tá vendo como a gente sofre muito? E é uma distorção, porque isso adoece, né? Eu acho que o luto em si, ele não é adoecedor, mas quando tem um protocolo que nos obriga a fazer determinadas coisas que não fazem sentido, aí isso é adoecedor, né? Mas o luto em si, ele é a possibilidade de estar reaberto, né? A se vincular com aquele ente ou com aquilo que foi perdido, só que dessa vez de uma outra forma, né? De um outro modo, um modo talvez mais mental, com as ideias, com as memórias, que continuam vivas em nós, né? Com o legado que aquela pessoa tinha deixado. Então, o luto é a possibilidade de manter as pessoas vivas
de uma outra forma, né? Claro que não mais material, mas na nossa mente. E fazer isso faz a diferença, né? Isso faz muita diferença. Já ouvi de pessoas que se aproximaram mais dos parentes depois que morreram. Veja que coisa interessante. Né? Depois que o parente faleceu, foi que ela conseguiu verdadeiramente se conectar à ideia dele. Veja que coisa, né, contra-intuitiva. Mas às vezes é assim. Né? E o processo de luto é a possibilidade de continuarmos mantendo aquela pessoa, só que numa dimensão do pensamento, né? Numa dimensão, né, talvez seja a dimensão espiritual que cada um tem dentro de si, né? A dimensão da mente. É como o poema diz, é uma sarça ardente na memória, né? Então vai estar lá, vai estar vivo, vai estar queimando, no sentido que vai permanecer lá, né? Na sua memória, né? Vai ser, você vai encontrar em algumas situações, em algumas pessoas, que essa memória vai ser mais viva, você vai lembrar, isso parece com vozinha, isso me lembra tal. Né? Porque amor também são sentidos, é um cheiro, é uma cor, é alguma coisa. Então, assim, essas memórias, elas vão estar vivas. Mas, assim, você não tem que se sentir obrigado, porque eu trouxe essa ideia da roupa do luto. Porque eu fico imaginando que já é uma dor, né? Você encarar essa dor para si mesmo. Imagine você ter que demonstrar que está sofrendo. Dói do mesmo jeito que dói, a gente tem que demonstrar que não está mais sofrendo, porque as pessoas vão dizer, tá bom, já faz muito tempo, você tem que superar. Né? Aquela ideia da superação. Eu acho que a gente não supera a morte, a gente não supera a perda, a gente aceita, a gente ressignifica, né? Superar, eu acho que é como se você dissesse assim, pronto, daqui para ali eu sofri, agora eu não sofro mais. Não é bem assim, né? A gente não tem esse poder, mas é mais ou menos isso que eu vejo. Hoje eu tento ver o luto com ressignificação. É fácil? Não é. Já consegui? Também não, viu, gente? Estamos no caminho. Estamos no caminho. Eu queria só acrescentar a ideia de que a gente se reconhece na morte. Talvez isso faça esse assunto ser um tabu, porque quando alguém morre, isso é um convite a lembrar que nós também vamos morrer algum dia, não é? Então, falar sobre a morte ou expressar isso é sempre um convite a lembrar que a gente está fazendo um monte de coisas agora, planejou fazer amanhã, planejou fazer mês que vem, só que inevitavelmente, em algum momento, a morte se imporá à nossa experiência e, portanto, é sábio lembrar do que alguns grandes mestres já nos deixaram para nos iluminar, né? Porque nesse momento eu me sinto uma criancinha, né? Caminhando rumo ao desconhecido, né? E, portanto, se apegar às ideias de que grandes mestres deixaram, né? Pode ajudar a gente a aprender a morrer, né? O Platão, ele tinha exatamente isso, viver é aprender a morrer, a busca humana, em busca de um humanismo, de um ideal de sabedoria, é aquele caminho que nos ensina a morrer com serenidade, de tal forma que o sábio, ele já está tão pronto para morrer que quando ele morre ele nem percebe, é como se fosse só, né, mais um dia, né? O momento final já está tão posto a dispor dele que ele nem percebe que aquilo ali foi a última morte, de tal forma que ele aprendeu a morrer em vida, né? E essa é uma sabedoria que não só os gregos, mas você vai encontrar em muitas culturas. No livro dos mortos egípcios, você tem um correspondente que a vida deveria ser um espetáculo para preparação para a morte, não obstante disso, as pessoas se preocupavam com o seu legado, né? Os faraós erigiram monumentos enormes, as outras pessoas fizeram atos semelhantes, proporcional ao que lhe correspondia. Tem uma outra cultura fantástica, né? Que inclusive a gente vem trocando figurinhas sobre ela, que é o Tibete, né? A cultura tibetana antiga, que deixou um livro incrível chamado Bardo Toldol, o livro tibetano dos mortos, em que é a mesma coisa, né? Eles deixaram um script de como os vivos deveriam se comportar em busca de vencer o medo da morte, né? Em busca de caminhar com serenidade para entender que morte e que vida não estão opostas e nenhuma vai se transformar na outra. E aí eu trouxe também, né? Não vim desmunido, eu trouxe um pequeno aforismo para a gente pensar nisso, né?
sobre como a vida não se transforma na morte e nem vice-versa, porque são coisas diferentes que são complementares à existência, né? É de um mestre, essa frase, esse aforismo é de um mestre budista chamado Endogen, acho que é assim que se pronuncia, desculpe aí, o meu tibetano não é tão bom, mas a vida é um período em si mesmo, com começo, meio e fim. A morte é um período em si mesmo, com começo, meio e fim. Assim, a vida não se transforma em morte. Também a morte não se transforma em vida, né? Então, é uma reflexão que nós, muito distante do que a gente está acostumado, né, a perceber, porque nós viemos de uma tradição cristã que coloca a existência numa linha contínua, não é? E toda linha contínua é de transformação, não tem outro propósito, né? Se sai daqui e termina aqui, então aqui vai chegar aqui, ponto final. Mas essa é uma sabedoria que tem uma outra visão, né? Uma visão cíclica dos processos da vida, né? Uma visão em que as coisas estão interconectadas de uma forma mais profunda que nos escapa ao mundo material, né? Então, portanto, aí vida e morte estão juntas, caminhando sempre juntas, em busca de uma existência cada vez mais evoluída. Uma não se transforma na outra. Seria igual a gente dizer o coração se transforma no pulmão para que a gente viva. Não, precisa dos dois para que a gente consiga viver. Né? Só com o coração e só com o pulmão não rola. Precisa ter os dois. Precisa ter átomos e precisa ter vazio. Só átomos, não haveria movimento, não haveria vida. Né? Precisa ter luz e sombra, porque só luz ninguém enxergaria nada, queimaria a retina, e só sombras do mesmo jeito. Vida e morte são as duas substâncias que talvez tenham sido utilizadas para escrever e pintar toda a natureza, né? Toda a história de tudo que já existiu, existe e sempre vai existir. E aí, como a gente não atacaria o nosso pulmão, nem atacaria a luz ou a sombra, nem atacaria, não é, os átomos ou o vazio, não faz sentido ter medo da morte, porque seria a mesma coisa de ter medo da vida. Né? Elas dançam juntas desde sempre e talvez até o final dos tempos vão dançar, de tal forma que estamos morrendo um pouquinho, né, a cada momento. Né? E que bom por isso, porque se não morrêssemos, viraríamos um bloco de mármore, né, nunca esculpido, né, por ser esculpido, por ser aperfeiçoado numa verdadeira obra de arte. Então é preciso ter consciência das mortes que vão acontecendo todos os dias. O livro tibetano dos mortos orienta isso. Perceba como a morte está presente o tempo todo e faça dela sua amiga. Deixe que ela leve embora tudo aquilo que não é seu, tudo aquilo que não é da tua essência. Deixe que ela leve, porque o que é verdadeiramente nosso, ninguém pode tirar, nem a morte. O que é nosso, né? Nós estamos falando aqui de pessoas que já morreram e nem o tempo, nem a morte roubou deles o que era deles. As ideias mais preciosas que deixaram estão sendo aqui faladas e são faladas. Então, o que é verdadeiramente nosso, nem a morte, nem ninguém, nem o tempo pode nos roubar. A morte só leva aquilo que precisa ir embora mesmo, para que o que é verdadeiramente nosso eu mais profundo, né, isso que nós construímos e refinamos com as nossas experiências de vida, possa vir à tona e possa iluminar o nosso caminho e talvez o caminho até de outras pessoas. Verdade. E aí, Rômulo, só para fazer um adendo à sua fala, eu lembrei do outro livro que a gente está trocando figurinha, né, que é Em Busca da Sabedoria de Sri Ram. Outra pérola, né? É outra, que eu indico a leitura, né? E é aquela leitura que você vai fazendo aos poucos, porque até você digerir, né? Aquele negócio entra pelos poros mesmo. Só lendo para entender. Que aí tem um capítulo que ele fala encontrando a morte como um amigo, que aí quando ele vai falar, né, traz a história de Platão, falando sobre a morte de Sócrates, né, da serenidade de você aceitar essa ideia da morte, porque ela também faz parte da ideia da vida, você não tem um sem o outro, né? E aí nesse capítulo tem um momento que ele vai falando justamente sobre o que realmente importa, né, que é esse legado que Rômulo colocou aqui, que a matéria vai, mas o que realmente importa permanece, né? Permanece nas nossas memórias, permanece com as pessoas. A gente que está aqui, né, nesse momento,
ainda, a gente está dando continuidade a esse legado, ao que realmente importou dessas pessoas que já tiveram que partir, né? E ele traz também a fala da imortalidade da alma. Como a gente fala muito dessa questão do que é muito visível da matéria em si, mas se a gente for colocar nos pormenores, o que fica, o que realmente importa e fica, nem sempre é tão visível aos olhos, né? Exato. Então, a ideia dessa alma imortal é justamente tudo isso que a gente transforma nesse momento da vida, né? Tudo isso que você construi, sentimentos, aquilo que os seus estudos, né? Aquilo que você deixa como sua marca nesse mundo. Ninguém deixa como sua marca no mundo um dedo, um braço, uma perna, né? Carro, uma coisa concreta em si. Prédio, Você deixa tudo isso vai abaixo. um carro, uma casa, vai abaixo, né? E aí, essa ideia de você encontrar a morte como amigo, mas também você vai se jogar na frente de um precipício assim, eu não tenho medo da morte, então eu vou lá. Pelo amor de Deus, não é isso, né? Mas é enxergar como um ciclo mesmo, né? Essa ideia de vínculo é tão interessante quando a gente fala, quando eu vi o tema vínculo, porque sempre fala vínculo, eu imagino um círculo, né? Tá tudo ali unido, de certa forma, né? Agregado. E a vida e a morte também é isso, né? De certa forma, é esse círculo, né? Esse ciclo também. E aí Sirihan também traz esses ensinamentos. Eu confesso que quando eu li, me ajudou muito nesse processo de ressignificação, né? Está me ajudando, porque, como eu digo, são passos lentos, mas é uma busca constante. Só esse adendo mesmo. Não, incrível. Em Busca da Sabedoria de Sirihan realmente é um livro que não dá para passar por essa existência sem ler, né? Porque existe você antes e depois de lê-lo. Igual ao livro Tibetano dos Mortos. São livros que tratam sobre a vida, né? Porque, apesar de ter temas como a morte, mas ensina muito sobre a vida. Em um determinado momento do livro, é posto que a gente encontra com o Senhor da Morte. Né? No rito de passagem, é posto que a gente encontra com o Senhor da Morte. E esse Senhor da Morte é a nossa consciência, que vai avaliar toda a nossa vida, né? E que é uma ideia que não nos é estranha, não é? É como se a gente fosse encontrar com o Senhor da Morte e ele vai passar em revista toda a nossa vida e vai ver as verdadeiras intenções que estavam por detrás dos nossos comportamentos. E diz até que as ações com boas intenções se coloca um seixo branco para marcar e as com más intenções um seixo negro. E no final vai fazer, né, aquela diferença se foi mais boas intenções ou mais más intenções. O que é uma ideia presente também na cultura egípcia, né, no tribunal de Maat, onde a gente confessa também ao Senhor dos Mortos, né, Osíris, na cultura egípcia, o que foi que fizemos, né? E vamos colocar lá o coração de um lado e a pena da deusa Maat do outro lado, e se o coração pesa mais do que a pena, somos condenados, né? Seríamos condenados ao submundo, a retornar e viver de novo, e se o coração for mais leve que a pena, aí sim avançaríamos para um plano espiritual mais elevado. Então é uma ideia que está em várias culturas, não é? Que está presente em várias formas, então deve ter algum sentido, né? Ainda que a gente tenha que entender o simbolismo que está por detrás disso, mas que tem algum sentido. E no livro Tibetano dos Mortos, a gente encontra com esse Senhor dos Mortos, que é a nossa própria consciência, avaliando tudo o que fizemos e tendo que ter a coragem de confrontar todas as besteiras e os acertos, né? E sentir a dor, a alegria dos nossos atos, né? Imagina só ver um filme de tudo, né? Tem que ter muito estômago para reviver algumas coisas, né? E tem que ter coragem. E ao final, damos o nosso próprio veredito, né? E diz também que se ao longo da vida nós descobrimos o nosso verdadeiro nome, ou seja, o nosso eu mais profundo, aquilo que é a nossa essência, se nesse momento a gente conseguir lembrar e dizer isso, o Senhor dos Mortos abre passagem. É como se tivesse dito, tá, não, já valeu, você já evoluiu, se você conseguiu descobrir quem era você até aqui, se você conseguiu saber qual é o seu verdadeiro eu, seu verdadeiro nome, então isso aqui já não é mais necessário. Siga para o próximo nível de evolução, né? Então é muito bonito, porque nessa cultura a morte é um ato de misericórdia, não é uma coisa ruim. Veja como é completamente diferente, não é? É como se ela fosse necessária para quando chega algum momento a gente se livrar de todos os excessos da vida, todos os pesos, todas as dores, as angústias, as mágoas, as inquietações do espírito. É como se ela fosse tirar tudo isso para ficar só a essência do nosso aprendizado, para que a gente possa
continuar o processo de evolução sem todas as memórias traumáticas. Claro que essa cultura acredita na reencarnação, né? Preciso deixar isso claro, ninguém vai entrar no mérito aqui se estão certos ou se estão errados, mas é preciso considerar isso como pano de fundo, né? Então seria a morte um verdadeiro ato de misericórdia da natureza para livrar toda a bagagem desnecessária e nos deixar continuar só com o que é verdadeiramente essencial, só com o que é o aprendizado que trazemos de todas as experiências. Mas não é preciso acreditar em vida após a morte para aplicar isso na vida. Imagine só, Gerlane, se a gente conseguisse, de cada dor que passamos, levar só o aprendizado, não é? Só o aprendizado. E tudo que a gente precisou passar para aprender, a gente deixasse para trás. A gente tivesse um recurso no nosso espírito, na nossa mente, para descolar e nos fazer seguir só com o aprendizado, né? Então, a gente... sei lá, a gente é traído por alguém muito próximo e aí sente toda aquela dor da traição, raiva, mágoa, ódio, e o que a gente leva costuma ser exatamente isso. E aquilo fica ruminando na nossa mente e o aprendizado fica para trás, a gente faz o contrário, é como se a gente levasse os bagos da laranja em vez do suco, né? Em vez do suco. E, portanto, imagina se a gente tivesse uma tecnologia parecida com a morte na vida, para fazer... Não, isso aqui foi o que eu tive que passar para aprender isso, mas valeu a pena, porque agora eu sei disso. E sabendo disso, a vida será muito mais perfeita, será muito mais lúcida, muito mais plena. E eu passaria de novo, se eu tivesse que passar para ter esse aprendizado, né? Não é isso que a gente costuma ver. As pessoas se apegam muito mais ao preço do que o que verdadeiramente elas conseguiram com aquilo. E é aquela serenidade que Sirihan coloca no seu texto, que a gente tem que ter essa serenidade para receber a morte, a gente pode ver essa serenidade em qualquer âmbito da nossa vida, né? Em qualquer momento. Então, se a gente pudesse chegar a esse ponto de serenidade para ver essa questão do aprendizado, desse ciclo que se fecha e outro que se inicia, né? Seria menos doloroso, porque a gente se prenderia mais ao que ficou do que o que se foi. Né? E, infelizmente, a gente ainda é muito apegado, nós somos muito que agradece pelo que ficou, né? Do que vai permanecer, né? Nessa constância. Para o budismo, né, o apego é a fonte de todos os males, né? E esse apego é preciso entender que ele é essa necessidade de ter as coisas, não é? E não é que a gente tenha que se desvencilhar de tudo que a gente precisa, porque precisamos de coisas para viver, mas é ter na mente uma matriz que diz que eu preciso ter as coisas para me sentir completo. Isso é o apego, né? Então, eu preciso ter um carro para me sentir importante, eu preciso ter um celular para me sentir conectado, eu preciso ter muitas pessoas me avacionando para me sentir querido. E o que tudo isso nos traz, no fundo? Porque o celular quebra, o carro envelhece e as pessoas acham alguém mais interessante para ovacionar. E aí? Vem o desespero, vem a dor, vem o luto, vem a ansiedade, vem tudo. Eu posso ter conexão sem ter nada. O universo está aí, as pessoas estão aí, as coisas, a natureza está aí esperando que a gente vá se conectar e não cobra nada, né? A laranjeira dá laranjas e não cobra nada. É alguém que tomou ela e está cobrando para nos fazer a laranja, mas a natureza dá as coisas de graça e se realiza fazendo isso. Por que a gente tem que cobrar para fazer o mesmo, né? Por que a gente tem que esperar alguma contrapartida para oferecer o que há de mais puro em nós, que é o nosso coração, né? Sempre querendo se conectar com todos os outros corações também, não é, de forma intensa, porque o vazio que nos assola hoje talvez seja isso. A gente está querendo cobrar para ter o amor que tanto precisa. Não é? Nos ensinaram que temos que cobrar tanto que estamos cobrando até... E aí vai... Verdade. E aí também cabe aquela nossa autoavaliação. Se o que a gente tem são vínculos ou se são apegos, porque são coisas totalmente diferentes, com pesos diferentes, que às vezes a gente coloca no mesmo rol, mas não é, né? Totalmente diferente. Exato. Então, Gerlânia, vamos caminhar aqui para o final. Dava para ficar falando aqui por dias, não é? Um tema realmente instigante, mas fazendo uma síntese geral, quem não aprende, só tem medo da morte, né? Só tem medo da morte quem não está vivendo verdadeiramente a sua vida.
Então, as pessoas que normalmente eu vejo tendo grande medo da morte ou das perdas é porque ainda não encontrou com a própria vida. Está vivendo narrativas de outras pessoas e acreditando que isso é vida, né? E como isso é decepcionante, porque não importa o quanto a gente se esforce, jamais vamos caber em narrativa que não seja a nossa própria, né? Que não seja produzida pelas experiências da nossa vida. Como a Gerlane colocou, o amor vem das experiências e disto a gente produz qualquer narrativa e será belo, não é? Será belíssimo qualquer narrativa, se ela tiver uma vinculação, se ela tiver um fundamento, um alinhamento com as coisas que nos são mais significativas, com as coisas que efetivamente vivenciamos. Então, a vida e a morte são dois estágios de uma experiência que nos cabe vivenciar. Não tem escapatória. Então, por que não aprender a fazer isso com toda a dignidade de um sábio, né? Com toda a serenidade de um sábio, para que a gente aproveite verdadeiramente a vida na vida. E quando ela acabar, não tenha nada, seja que nem diz a Lúcia Helena, o pôr do sol, que não falta nada nem sobra nada, né? Que no final da nossa vida a gente olhe e diga, poxa, não faltou nada, nem sobrou nada, era isso aqui, e se colocar qualquer coisa a mais, estraga, né? Que a gente tenha a serenidade de ir como vendo um pôr do sol de coisas que nós deixamos para trás e que possamos experimentar, quem sabe, a morte, não sabemos o que tem depois, mas que se sairmos daqui com isso, eu tenho certeza que seja lá o que tiver depois não pode ser ruim, né? Talvez a gente encontre o nascer do sol do outro lado, né? Para uma nova forma de existência, né? Se a gente sair deixando a imagem desse pôr do sol tão perfeito, a gente tem a sorte de encontrar com o nascer do sol do outro lado. Mas isso é só uma hipótese, não vamos adentrar nisso. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer muito, Gerlane, suas contribuições. Quero deixar aqui registrado o quanto foi gratificante ter você aqui discutindo esses temas, ver você abrindo seu coração. Espero que a gente possa repetir isso em algum momento e talvez aprofundar mais, talvez convidando mais pessoas para o debate ser ainda mais rico, não é? E para concluir, eu quero deixar você fazer seu posicionamento final, trazer suas ideias finais e respondendo uma última pergunta, né? Também, né, assim, talvez a pergunta mais difícil, né? Que é: quem é você? Ai, ai. É sempre assim, né? O professor sempre deixa a última pergunta, aquela que você vem achando que está bem na fita, e aí finda com aquela questão que você acha que não sabe responder. Mas eu sou Gerlânia. Eu sou Gerlânia e, com isso, eu sou a pessoa que todo dia aprende a ser grata. Trazendo para essa ideia, para essa nossa discussão dos vínculos, eu sou um pouquinho de cada pessoa que já passou pela minha vida. Aquelas que tiveram que partir, né? Porque o seu ciclo era em outro lugar. Aquelas que realmente só tinha que estar comigo até aquele momento, porque a gente fala do luto enquanto morte, mas a gente vivencia lutos de várias formas, né? Luto em relacionamentos, lutos em vivências com alguém que a gente achava que ia ser uma amizade para a vida inteira e não foi. E tá tudo bem, né? Era para aquele momento. Depois, vamos dizer que cada um foi para um caminho diferente, né? Então, eu sou constituída por cada pessoa que passou pela minha vivência, por essa minha história, né? E aí, você falando de história, eu queria fazer 2 adendos também, que isso também responde quem eu sou. Eu não sei o que acontece depois da morte. E eu também não quero saber em vida. Porque, enquanto leitora, eu detesto spoiler. Então, eu quero ser surpreendida. Entendeu? Eu quero estar lá, assim, eu quero estar lá dizendo assim, cara, não acredito que era isso, sabe? Assim, ser totalmente surpreendida. Aquele livro que você abre e dizia, e eu que deixei tanto tempo na minha estante com medo de abrir, e traz isso, que coisa surpreendente, né? Exato. E aí também, levando para essa minha vivência de leituras, essa ideia da gente vivenciar as narrativas dos outros, e é muito importante que a gente tenha esse conhecimento que quando a gente vive muito as histórias dos outros, colocando a nossa vida e a responsabilidade dos outros, colocando ali, a gente é só coadjuvante. Então, você não pode esperar ter um desfecho da sua vida se você está na narrativa dos outros. Só vai ter o desfecho da sua vida se você estiver na sua história.
Você tem que ser o personagem principal daquele momento, senão a história não corre. Vai acontecer com todo mundo, menos com você, porque você é a coadjuvante. Ali você só está para trazer umas informações, mas ali não é o desenrolar da sua história, né? Então, eu sou essa pessoa que está aqui lendo muito, construindo a minha história, e é assim, eu quero deixar essa mensagem que a morte continua sendo um tabu para mim. Eu continuo sem saber como vivenciar o luto, porque eu descubro cada dia mais que cada luto é diferente. Isso não quer dizer que eu sofra menos, mas quer dizer que cada vez mais eu tento entender o que aquela pessoa deixou de melhor para mim. Eu lembro, quando eu recebi a notícia da morte de Carla, foi um domingo, umas 11 e pouco, quase o horário do almoço. E Carla amava postar fotos do céu. E ela adorava pintar. Eu brincava com ela que o mundo era pintado com as coleções da Faber-Castell dela. E assim, naquele momento de dor, assim, que eu não sabia como eu ia dizer para os nossos amigos o que tinha acontecido, eu olhava para o céu e pensava, gente, não vai ter um momento que eu vou olhar para esse céu e não vou lembrar de Carla. Porque parece que agora ela está com a coleção Faber-Castell em outro lugar. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, por mais que ela não esteja mais aqui, eu consigo vê-la, assim como eu consigo ver Vozinha, assim como eu consigo ver tantas outras pessoas que já passaram pela minha vivência. E aí, nesse momento, mesmo eu não sabendo dizer para quem está ouvindo como ela superar esse luto, porque você vai ter que se descobrir. Eu não sei até onde vai a sua dor, eu não sei até onde você ainda está dentro dessa concha que é o luto, né? Porque você fica dentro de uma concha, fica sozinha ali, de certa forma. Sua família, as pessoas que estão ao seu redor podem estar sofrendo também. Mas naquele momento o luto é muito solidão, porque você só consegue ver a perda, que você perdeu, né? Então é solidão. Então quando você sai dessa concha, ainda não é uma libertação, você vai ver que tem dois caminhos. Ou você vai permanecer nesse luto, ou você vai aproveitar, lembrar as melhores coisas e continuar. Eu lembro que eu perguntava muito com a morte de Tia Maria, dizia assim, Tia Maria não ia me querer ver triste assim, porque eu chorava demais. Gente, eu sou chorona assim num ponto que não dá conta, né? E aí eu dizia muito, Tia Maria não vai querer me ver assim. Então, nesse momento que eu escolhi sair do luto, eu escolhi o caminho de dizer, ela não ia querer me ver assim, né? Então, aquela vivência com ela me ajudou a sair do luto que era causado pela morte dela. Então, eu sou isso, né? Eu sou essa pessoa em constante busca. Se vocês veem alguém procurando alguma coisa, sou eu, tá? Então, assim, uma pessoa pequena em algum lugar tá procurando alguma coisa. Às vezes ela sabe que procura, às vezes ela não sabe. E, por fim, eu vi uma mensagem que eu achei muito interessante e eu queria compartilhar com vocês, não sei onde, né? Porque como o Romulo já sabe, tudo que eu falo ou escuto, eu fico fazendo analogias com as coisas. Às vezes eu trago as referências, às vezes não. Então, assim, gente, não é plágio, não é minha essa frase, mas eu não sei onde foi que eu vi. Que dizia assim, que sempre que você tiver nesse sentimento de perda, né, nesse sentimento de luto, nessa dor, você faça um peso. Você é mais feliz e grato por ter tido aquele tempo com aquela pessoa, ou você é mais triste por ter perdido? E assim, nessas minhas experiências, dessas 5 mortes, 5 pessoas que eu vivenciei esse luto, as 5, eu sou muito mais feliz e grata por ter tido a oportunidade de ter vivido um certo período da minha vida ao lado delas. Por mais que a ida delas, a partida delas tenha me causado dor, mas hoje eu consigo ver que eu sou muito mais feliz e grata. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pesar muito. Claro que você não vai conseguir pesar isso na primeira semana, na segunda, você tem que respeitar muito o seu tempo, mas você se faça essa pergunta, você é mais feliz e grata por ter conhecido ou você está mais triste por ter perdido? É uma excelente reflexão e talvez traga norte, né, para as pessoas que estão vivenciando o luto ou de alguma forma, né, como você falou, às vezes de um relacionamento que as pessoas ainda estão vivas, mas que acabou, né, também é uma forma de luto. E para fechar, eu vou trazer um aforismo do Siddhartha Gautama, né, o famoso Buda, que eu acho que traduz um pouco do que nós tentamos, né, uma ideia nova sobre a morte, né? Não melhor, não pior, mas para se somar com as ideias que nós já temos. Há um momento para viver e um momento para morrer, embora saibamos que cada instante inúmeras formas de vida nascem e morrem, bem como as células do nosso corpo. Há o momento da morte, do despediste deste corpo, dos relacionamentos. Mas é como a onda do mar, que deixa de ser onda, mas continua sendo água salgada. Quando assim compreendemos,
percebemos que morrer não é perder a vida, é retornar à origem, né? Então, a onda deixa de ser onda, mas não deixa de ser água salgada. Continua lá para dar origem a uma outra onda, e assim segue o fluxo da vida, o fluxo do samsara, né? na ideia na ideia indiana, né? Da roda da vida. E nessa roda da vida, cada um que ache lugar nesse teatro, né? Um lugar que faça sentido. Então, pessoal, agradeço demais a quem nos acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham gostado, que essas reflexões possam, de alguma forma, fazer sentido ou ajudar vocês a encontrar sentido, sobretudo para as pessoas que estão vivenciando algo dessa natureza. Então, Gerlânia, muito obrigado pela gentileza e pela participação. Muita gratidão e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a você, Rômulo, agradeço a quem está nos ouvindo. Eu acho que é isso, eu acho que a dor, quando ela é partilhada, as vivências, quando elas são partilhadas, a gente só tem a crescer e aprender mais. Então, o nosso intuito é esse, constante crescimento e aprendizado. Muito obrigada. Evoluir juntos, né? É sempre mais, é o único caminho, tá bom? Então, pessoal, obrigado, até a próxima e nos vemos lá. Um abraço.